Bem-vindos, meus caros exploradores de enigmas, a mais uma jornada pelo mundo. Na última semana estreou o filme Oppenheimer. Esse longa busca contar um pouco mais sobre a vida de um dos cientistas mais lembrados da história. Isso devido à sua liderança no desenvolvimento da bomba atômica. Hoje, vamos mergulhar fundo nos conflitos mais intensos desse cientista controverso, enquanto desvendamos segredos proibidos e verdadeiros dilemas éticos de sua vida. Preparem-se para adentrar os corredores obscuros da história desse brilhante cientista. Julius Robert Oppenheimer, ou como era conhecido entre seus colegas, Opie. Ele era um físico com paixão pelo desconhecido. A fluência em sânscrito foi além de meros interesses acadêmicos. Entre os textos antigos que ele estudava com afinco, destacavam-se os Vedas, que continham conhecimentos esotéricos sobre a natureza da existência. Essa peculiaridade em seu repertório de conhecimento intrigava seus colegas de trabalho. Alguns viam suas explorações no sânscrito como uma mera curiosidade intelectual, enquanto outros enxergavam um lado mais místico e esotérico em suas pesquisas. A poesia. Uma paixão misteriosa que acompanhava Oppenheimer por entre os segredos de seu laboratório. Ele tinha um amor pela poesia e muitas vezes citava versos de seus poetas favoritos em conversas com amigos e colegas. Mas o que os versos dos poetas escondiam? Seriam apenas palavras bonitas ou vestígios de segredos mais sombrios? Seu interesse pela poesia pode ter sido um refúgio para seus pensamentos e sentimentos mais profundos, uma forma de expressar suas inquietações e questionamentos que talvez não pudessem ser comunicados em termos científicos. Essa dualidade entre ciência e poesia é um enigma que nos intriga até hoje. E a sombra da infância assombrou a vida de Oppenheimer. A osteomielite o deixou vulnerável e marcado para sempre. Na infância, Oppenheimer contraiu osteomielite, uma infecção óssea que o deixou incapacitado e em recuperação por um período considerável. Teria esse episódio traumático o conduzido a uma busca incessante pelo poder e pelo controle sobre a natureza? A luta contra essa doença pode ter despertado em Oppenheimer um desejo de compreender a natureza das doenças e a ciência médica. Essa experiência, paradoxalmente, pode ter sido o catalisador para sua futura carreira científica. A origem judaica de Oppenheimer. Um laço com suas raízes, mas também um dilema em sua jornada. Seu sobrenome Oppenheimer vem de sua origem judaica, mas ele mesmo se distanciou de suas raízes religiosas mais tarde em sua vida. O cientista foi criado em um ambiente de tradições e rituais judaicos, que moldaram sua identidade e visão de mundo desde cedo. Contudo, à medida que crescia e adentrava o mundo acadêmico e científico, ele se viu imerso em um ambiente onde a razão e o pensamento cético eram valorizados acima de tudo. Essa dualidade entre a herança religiosa e o racionalismo científico trouxe dilemas emocionais e espirituais para a vida de Oppenheimer. O que o levou a abraçar o desconhecido? Quais segredos ele levou consigo até o fim de sua jornada? E então, os conflitos com o governo. A liderança no Projeto Manhattan, que criou a bomba atômica, trouxe consequências devastadoras. Seu papel no desenvolvimento da bomba atômica, que culminou no fim da Segunda Guerra Mundial, trouxe à tona conflitos intensos com o governo dos Estados Unidos. A sombra da suspeita pairava sobre Oppenheimer, e a batalha entre a ciência e a política o levou ao abismo. Ele teve desentendimentos com o governo americano em relação à pesquisa científica e ações políticas. Será que ele pagou um preço alto demais por suas escolhas? Após o término da guerra, o cenário político mudou, e as tensões entre Oppenheimer e o governo estadunidense se intensificaram. Seu envolvimento com atividades políticas e seu ativismo contra a proliferação de armas nucleares levaram a investigações e a um questionamento de sua lealdade. Ele foi acusado de simpatias comunistas e subversivas, em uma época em que a caça às bruxas anticomunista estava em seu auge. Esse episódio conturbado nos faz refletir sobre os dilemas éticos e morais enfrentados por cientistas envolvidos em projetos governamentais sensíveis. Meus amigos,
A história de Robert Oppenheimer é um enigma, envolto em sombras e dilemas éticos. Cada capítulo revela um aspecto mais sombrio desse cientista controverso. A fluência em sânscrito, suas incursões na poesia, a sombra da osteomielite em sua infância, o afastamento de sua origem judaica e os conflitos com o governo nos levam a questionar os mistérios que cercavam a mente brilhante de Oppenheimer. Seria ele apenas um cientista brilhante, ou haveria segredos ocultos que moldaram suas escolhas e a trajetória de sua vida? O que teria despertado em Oppenheimer esse desejo inquietante de desvendar os mistérios do universo, mas também de se distanciar de sua própria essência? A resposta permanece nas sombras do tempo, mas podemos vislumbrar os dilemas que o atormentaram e o levaram a caminhar pela corda bamba da história. Oppenheimer não era apenas um cientista em busca do conhecimento universal. Ele também se tornou um protagonista em um cenário sombrio de política e poder. Sua dualidade como cientista e ativista político refletia a luta interna entre sua sede de descobertas científicas e seus questionamentos éticos e morais. Após a Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer recebeu a Medalha de Mérito por seus serviços excepcionais no desenvolvimento da bomba atômica. Esse reconhecimento deveria ser uma glória, mas foi também um lembrete amargo de que a invenção da arma nuclear tinha consequências imprevisíveis. Ele sabia que havia aberto uma caixa de Pandora que poderia ser usada tanto para a paz quanto para a destruição. Essa dualidade entre o triunfo científico e o peso da responsabilidade moral lançava sombras ainda mais densas sobre a vida de Oppenheimer. E as ameaças de morte. Como fantasmas sombrios, elas o assombraram durante toda a sua vida após a guerra. Os riscos e perigos de seus feitos como líder do Projeto Manhattan não foram esquecidos. Ele carregava consigo um fardo emocional, uma sombra invisível que o acompanhava todos os dias. Será que essas ameaças foram o preço a pagar pelo conhecimento proibido que ele havia desvendado? Nas décadas seguintes, Oppenheimer buscou encontrar um equilíbrio entre suas convicções científicas e suas reflexões sobre os dilemas éticos que enfrentava. Ele lutou contra a proliferação de armas nucleares e defendeu uma postura mais responsável em relação ao uso dessa tecnologia. No entanto, a sombra de sua história passada ainda pairava sobre ele. O processo de segurança, a revogação de sua autorização e os conflitos com o governo deixaram marcas indeléveis em sua alma, e assim nos aproximamos do fim da jornada de Oppenheimer. Seus últimos anos foram permeados pela reflexão e pelo peso de suas escolhas. Suas batalhas internas e seus conflitos com o governo o levaram a uma encruzilhada final. Como um ápice enigmático, Oppenheimer nos deixa com mais perguntas do que respostas. E assim, termina nossa exploração pelo mundo sombrio e intrigante de Robert Oppenheimer. Se vocês também ficaram fascinados por esse enigma da história, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos enigmáticos. E deixe um comentário aqui embaixo. Você já foi assistir ao filme? Conta pra gente o que você achou. Vou estar vendo a opinião de cada um de vocês. Até a próxima, exploradores. Aqui você encontra sempre algo mais.